Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pois provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Então o que a gente fez? Lixão zero, caiu de 3 mil para 2 mil, programa super importante. E na parte de saneamento, que é o problema maior ainda, dos 100 milhões que não tem coleta e tratamento, os 35 que não tem água potável, o que o governo fez? Marco legal do saneamento. Sim, sim. Que quando foi para o... que é o marco legal do saneamento, para o pessoal entender? Nada mais é do que você dizer, olha, considerando, e é um fato, o Brasil tem um déficit de investimento na área de saneamento de 600 bilhões de reais. Não tem governo que tenha 600 bilhões de reais disponível para fazer esse investimento. Alguns têm, né? Não Arábia tem. Saudita Não, tem. Brasil. Se você somar orçamento do governo federal, mais estados, mais municípios, você não está nem perto de ter 600 bi disponível para investir. Então, o que você faz com o marco legal de saneamento? Qual é a lógica? Primeiro, você abre a possibilidade de empresas privadas concorrerem com as autarquias públicas, municipais e estaduais, prestando um serviço mediante uma tarifa estável, segurança jurídica, previsibilidade, e aí ele fala, faça o investimento no lugar do poder público que não está fazendo e não iria fazer, E lucro vendendo água. e obviamente ele vai receber a tarifa, né, para prestar esse serviço de qualidade. O Marco Legal do Saneamento fez isso e ainda criou um sistema de consórcio, porque o que é importante o consórcio? Porque você fazer uma estação de tratamento de esgoto bem feita, com qualidade, que tem eficiência, custa bem caro. Então, em vez de você construir, tem municípios pequenos e médios que tem, se fizer uma estação, ela vai ficar muito ociosa, porque a capacidade dela é muito maior do que o tamanho do município. Não O que tem você mini faz? estações? Tem mini estações, mas elas muitas vezes não resolvem. Então Entendi. você precisa de uma estação maior. O que você faz no consórcio? Você constrói uma estação ligando vários municípios e aí a gestão desse sistema com microestações, com tronco coletor, com transporte, né, com aquele encanamento grandão que a gente vê aqui em São Paulo da Sabesp. Essas coisas são construídas para atender um volume maior de municípios e, portanto, o investimento se dilui. Fica mais Essa era a eficiente. lógica básica, estou simplificando muito, essa era a lógica do Marco Legal do Saneamento. Criar os consórcios, organizar territorialmente e do ponto de vista de gestão, e, por outro lado, você permitir que o privado entre, claro que mediante a segurança jurídica de que ele vai ter o seu investimento com retorno no prazo de 20, 30 anos, que são investimentos de longo prazo. Como que ganha dinheiro tratando esgoto? Ele recebe uma tarifa, né? Ah, entendi. É uma Recebe. tarifa do governo. Uma tarifa dos consumidores. Você já paga. Só que hoje vai, né, em vários municípios, você paga por um tratamento de esgoto que não acontece, ou ao contrário, você paga por uma autarquia, uma empresa pública, ou do município ou do estado, que finge que trata, mas não trata. Por que eles são assim? Na É sua mais barato. maioria. Porque não tem concorrência. Entendi. Não tem concorrência. Então, como o cara não tem concorrência, ele tem um mercado cativo. Ele tem um mercado praticamente monopólio. Sim, sim. O que o Marco Legal do Saneamento falou? Olha, não está proibido ter empresa pública, só que ela tem que ser tão eficiente a ponto de concorrer e tem que fazer parceria público-privada se ela não tiver uma capacidade de investimento. Entendi. E aí você vai e cria essa norma que começa a trazer um monte de investimento. Talvez o principal exemplo seja o Rio de Janeiro. Você pega a Baía da Guanabara, que é o cartão postal do Brasil, era um dos lugares mais contaminados do país. Tanto que quando teve os Jogos Olímpicos, o pessoal não queria fazer prova de remo na Baía da Guanabara porque era cheio de, Eu lembro dessas de notícias. dejeto boiando lá, entendeu? Então, o cartão postal, É feio, é feio. porque os municípios do entorno da Baía da Guanabara Jogavam jogam lá. o esgoto sem tratamento. Entendi. A empresa estadual, que era a SEDAI, estava falida, então não fazia investimento, mas ainda assim cobrava a taxa dos moradores Caralho, do que da estado. hora. Então, você cobra por um serviço que você não presta, o negócio fica sujo pra caramba e ninguém cuida. Por isso que eu fico cínico, cara. Não, é verdade. O que fez o Marco do Saneamento? Pegou a SEDAI, falou, não, nós vamos licitar, vamos leiloar os lotes, eram lotes com diferentes grupos de municípios, vamos pôr para licitação e quem ganhar esses lotes tem um compromisso de, num determinado prazo, com determinado grau de qualidade, em colocar um determinado volume de investimento. Bom, para encurtar a história, isso foi licitado aqui na Bolsa de Valores,
vendidos, né, leiloados, os 4 lotes, e entrou um investimento de 30 bilhões. Caralho. 30 bi. De Então eles reais. estão limpando, então eles estão limpando a Baía da Guanabara e finalmente o Rio de Janeiro vai ter uma Baía da Guanabara limpa. E tá avançando isso. Tá avançando, não, tá em pleno andamento. E o Lula não matou esse marco do saneamento? Aí não? que tá. A esquerda, quando chegou na hora de votar, nós éramos governo, apresentamos, trabalhamos até com alguns congressistas e tudo. Quando chegou na hora de votar o marco do saneamento, a esquerda vai lá e vota contra. Por que ela vota contra? Por 2 motivos. Primeiro, uma visão atrasada Protecionismo do Estado. contra setor privado. Ah, não, a gente não tem nada que privatizar, isso é coisa do Estado e tal. O Estado não faz, cobra o serviço, todo mundo fica na merda, mas eles acham que é coisa do Estado. Em segundo lugar, por que eles também votaram contra? Porque eles fazem o lobby dos sindicatos. Uhum. Então, toda a sociedade brasileira, na visão deles, tem que ficar com mau serviço, quando tem serviço, justamente porque eles são os lobistas do corporativismo do sindicato dos funcionários das empresas públicas. E o sindicato perderia se fosse para a Perderia empresa porque, privada. como eles são, em muitos casos, muito menos competentes, eles iam perder mercado que a empresa privada, como foi na SEDAI, a empresa privada ia chegar fazendo um serviço melhor. Então, um protecionismo barato. Protecionismo ordinário. Mas eles votaram contra quando? Recente isso? Não, quando nós aprovamos o marco do saneamento, 2020. Ah, mas ele não aprovou, pô? Sem a esquerda. Mas aprovou, tá valendo. Não, aprovou. Mas, tá. Aí veio agora, Ah. governo Lula, por causa de 2 estados, principalmente, que tem uma briga paroquial do prefeito com o governador e eles querendo contratar a empresa estatal, porque, obviamente, eles gostam de Estado e tudo mais, e estava entrando capital privado, eles estavam incomodados com isso. 2 estados, Paraíba e Bahia. E o chefe da Casa Civil do Lula é ex-governador da Bahia. Entendi. O cara vai lá e, pumba, faz um decreto anulando tudo de bom que tinha no marco do saneamento. Quer dizer, é literalmente exatamente querer que o ele- país fique na merda. Mas aí ele anulou pro país inteiro ou só Pro pra país aquelas- inteiro. E, pro país e, inteiro. por exemplo, na Baía de Guanabara, que já tinha feito o acordo. Então, esses casos que já estão em andamento, vai judicializar, certamente. Entendi. Puta, que rolê. Mas hein, o que aconteceu na prática? Ele fez um decreto em que ele diz, olha, o prazo de universalização não precisa ser tão rigoroso como foi na lei, não, pode dar mais prazo. A participação no setor privado já não é assim tão essencial, as empresas públicas podem continuar fazendo o seu serviço e não é obrigado a abrir licitação para ver quem presta o melhor serviço, não. Entendi. Pode deixá-las continuando sem licitação. E mais, tirou a obrigatoriedade de fazer parceria público-privada. Porque o que eles faziam? Como eles não queriam que o setor privado entrasse, eles falavam assim, não, nós vamos fazer as obras conforme o orçamento permitir. Como o orçamento nunca permite, porque o dinheiro vai para educação, vai para transporte, vai para segurança, vai para Quem saúde. dera fosse pra esses Ninguém lugares faz. mesmo. Tô sendo ainda bonzinho, né? Então, na prática, eles ferraram com a lei do saneamento. E quem vai pagar a conta? Os brasileiros. Principalmente quem? Os mais pobres. Sim, sempre os mais pobres. Os né? mais pobres vão pagar a conta da demagogia do Lula e do Mas ministro da Casa inviabilizou Civil. mesmo? Não vai dar. Então não Não. vai rolar, provavelmente, mais Não. parcerias? O que nós fizemos lá no Congresso? Bom, vocês estão no Congresso, você é deputado, pô, vocês têm que... Pois é, pô, o que nós defende fizemos nós no aí, mano. Congresso? Eu e outros deputados, mas eu fiz, porque para mim era uma questão de honra. Claro. No dia seguinte da publicação do decreto, nós entramos com um PDL, que é um projeto de decreto legislativo. O projeto de decreto legislativo é justamente para você derrubar normas do Executivo. Então, para derrubar o decreto do Lula, eu apresentei um projeto, outros deputados também apresentaram, da oposição, Legal. para derrubar esse decreto e, portanto, manter os parâmetros de saneamento do marco legal do saneamento. É um absurdo. A gente demorou 20 anos para chegar num governo que fizesse isso, que foi o do Bolsonaro. Aí vem o governo Lula, no terceiro mês de governo, derruba tudo. Pode crer. Bom, Não, é frustrante. E aí, como que foi? Vocês conseguiram passar isso aí? Tá rodando ainda? tá tramitando, tá tramitando. É bom, Tem bom. que ter uma forma de fazer, né? Então avisa pra galera aí que te acompanha pra eles te ajudarem a você passar Não, tem que isso botar aí. pressão mesmo. É, botar porque, pô... em todos os estados do Brasil. Sim. Porque esse é um assunto que interessa a todos os estados. Sim. Todos. E todos os municípios. E saneamento não é uma coisa que é geopoliticamente estratégico, entendeu? Não tem problema estar no âmbito privado da coisa. Não, e o setor privado faz melhor, faz mais rápido
entrega resultado. Não tem essa coisa, o Estado tem que fazer. Não, se o privado pode fazer, o Estado se concentra em outras questões que essas sim são inerentemente do Estado, como segurança pública, por exemplo. E, sim, nacional no exército e tal. Não, da hora, entendi. Esse marco é realmente uma das coisas que o governo Bolsonaro exalta bastante como um dos grandes feitos deles, né? Muito E pelo que importante. você me explicou, parece muito legal mesmo, né? Muito importante. Só de ter conseguido 30 bilhões em investimentos aí, já fez alguma coisa, né? Já vai Só melhorar no a vida Rio. de muitas pessoas. Só no Rio. Imagino que tem outros projetos que estejam muitos, andando também. muitos. Né?